Fala, meus amigos, hora do almoço rolando aí pra vocês. Pra mim não, pra mim já é à noite, véspera de feriado. Não sei quando que eu vou soltar esse vídeo, mas hoje eu tô aqui no meu primeiro encontro presencial com alguns executivos da Blank e com os mentorados da Blank, que é a galera que tá no C-Level na frente, ou que toca as contas de Instagram das empresas, ou executivos, enfim, donos, founders, enfim. São 35 líderes aqui reunidos nessa cobertura maravilhosa do meu amigo da Stark Bank, o Rafael. E a gente vai trocar uma ideia aqui, um bate-papo sobre tudo que a gente vem fazendo na CIMED, como que a gente vem fazendo essas coisas acontecerem, como que de um jeito não tão cartesiano, né, a gente vem fazendo tudo isso acontecer nas redes sociais de João, de Carla, e que eu falo, né, que para mim o mais legal de tudo isso, como que a gente vem inspirando outros líderes a fazerem a mesma coisa, né? Porque eu sempre falo para todo mundo que não tem ninguém mais engajado com a própria empresa do que o dono. Ou os C-Levels, né? Porque se o líder não estiver engajado, quem vai estar engajado? Então, galera, acompanhem. Acho que eu não vou soltar tudo aqui, porque senão é sacanagem com quem está aqui, mas eu vou soltar trechos. Então acompanhe esse bate-papo com o Lucas e com todos esses empresários que estão aqui hoje, na véspera de feriado, 3 de junho, antes de ir para a Copa do Mundo, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse papel do founder na frente das empresas, o papel dos líderes, de quem está à frente da empresa, tocando esse negócio para fazer cada vez mais acontecer e para fazer cada vez mais a empresa crescer. Então acompanhe aí, espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar o vídeo, eu já falo para vocês, se inscreve, compartilha, porque eu tô rumo aos 200 mil inscritos. E me fala aí, o que vocês querem ver mais aqui nesse canal? É conteúdo de carro? É conteúdo de marca, de marketing? É rolê aleatório? É o meu dia a dia? É o Pedro? Conta aí o que vocês querem ver. Ou é tudo junto e misturado, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, tá bom? Então, abraço e acompanhe essa jornada aí. Espero que vocês curtam muito esse bate-papo com o Lucas e com esses 30 e poucos empresários que estão aqui hoje na sede da Starbank. Fala pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado a todo mundo que veio. Primeiro evento da Blank para empresários externo. Então, o primeiro evento que a gente faz, na realidade, o primeiro evento da Blank que a gente faz fora do nosso escritório. Então, hoje não fomos uma empresa de eventos, não somos ainda uma empresa de serviço. Mas grande felicidade ter vocês aqui. Majoritariamente quem está aqui são clientes da Blank. Quem não é cliente são convidados super especiais, empresários que a gente fez questão de estarem. Então, obrigado a todo mundo que está. O objetivo é ser algo bem intimista. Trouxemos o Eric, que bom, seria online, obrigado por ter topado ser presencial em cima da hora. Falei, pô, topa ele, cara, até melhor. Eu falei, não, eu vou falar, eu odeio fazer online, gente. Falar com a tela, não consigo. Outro dia eu dei aula com eles online, eu falei, eu não sei se a galera tá olhando, tá prestando atenção, não tá, se estão curtindo, não estão. Eu falei, então, não tem problema, eu vou. Boa, melhor prefiro. Assim, melhor assim. A dinâmica aqui é super simples, tá? Vai ser um talk, então eu tenho algumas perguntas aqui para puxar para ele, para drivar a conversa sempre sobre o que a gente sabe fazer, né? Construir marca nas redes sociais, principalmente marca pessoal. Então o objetivo é tirar um pouco desse cara aqui, qual foi a mágica da CIMED, qual foi a mágica do João Dib, e se teve mágica, né? Será? Esse é o grande ponto. O que vocês aprenderam nesses quantos anos? 7, 8? Eu tô lá, agora vai completar 8 anos de CIMED. 8 aninhos, quando tudo era mato. Quando tudo era mato. Quando não era amarelo. Não era. Então, tem algumas perguntas para fazer, depois, por óbvio, abrir para vocês ficarem à vontade. Cara, primeiro, deixa eu ver minha colinha aqui. Tá no meu WhatsApp, né? Sim. Vocês estão ouvindo ou é melhor aumentar ali? Estão ouvindo? O pessoal de casa está ouvindo, gente? Ah, então tá bom. Aumenta um pouquinho, pra mim parece que tá baixo. Sim. Tá, né? Aí eu não falo tão alto. Melhorou? Aí. Já melhorou um pouquinho, vai. Eu tô com o olho inchado hoje, o olho esquerdo, vocês olharem bem. Minha namorada brigou comigo. Mas é alergia. Vamos lá, cara, pra começar. CIMED virou referência em cultura de conteúdo nesses anos, assim, uma farmacêutica, né? Talvez o maior exemplo, o maior impulsionador do nosso mercado foi a CIMED, porque é um negócio completamente diferente, que não é natural ter ido para conteúdo tão forte como foi. De onde que veio essa virada e o que foi necessário para ela acontecer de verdade? Assim? Cara, na verdade, assim, acho que eu já falei para alguns de vocês, vocês viram, mas tudo isso começou quando eu entrei lá 7 anos atrás. A gente precisava estruturar melhor a empresa e até melhorar a caixa. Então tinham diversos investimentos e a gente tinha diversos embaixadores que trabalhavam lá para a CIMED, né? E que eles tiveram um papel muito importante
ao longo dessa jornada, né? Então a gente tinha Rodrigo Faro, Sabrina Sato, um monte de gente. Eu não sei quem aqui já trabalhou, já contratou esse tipo de trabalho. Vocês sabem quanto custa, né? Os globais, ou enfim, essa galera da mídia off, são né? Assim, são vários dígitos. E a gente precisava estruturar tudo melhor. Então uma das primeiras decisões que a gente fez foi cortar esses contratos. A gente cortou esses contratos e cortou contratos de patrocínio, que a gente, depois de estruturar, né, assim, o que seria a CIMED para o futuro, de lapidar tudo aquilo, e é um trabalho de branding, não tanto de social media, a gente falou, pô, para melhorar o caixa, para eu conseguir entregar mais EBITDA, porque o João já estava pensando naquela coisa de transformar a CIMED, né, numa SA, de publicar os relatórios, a gente falou, vamos cortar todos esses contratos. A gente já via uma movimentação de Luiz Helena Trajano, eu acho que o Avan já estava... Eu sempre falo velho da Havan, gente, é que eu não lembro o nome dele. Ficou tão forte, o Luciano Heng, né? Mas ficou tão forte esse negócio ultimamente do velho da Havan que... E o que eu gosto dele é que ele tira onda com isso, ele não tá nem aí. E esse é um pouco também da nossa receita lá da CIMED, né? Mas fato é, a gente começou a fazer tudo isso porque a gente não tinha verba e a gente tinha que fazer acontecer. Então a primeira decisão foi essa, assim... quem é o cara mais engajado com a própria empresa, né? É o dono, porque se o dono não fizer isso, quem vai fazer, né? Então acho que essa foi a primeira decisão. Aqui também, não sei, quem já contratou influenciador? Já contrataram? E aí? Eu sou um influenciador também hoje. Né? Top? Como é que foi? Foi desafiador. Na Você verdade, falou ele desafiador. o que a gente espera. É isso. Ele vende própolis, é o dono do própolis. É? Aí, ó. Mas por quê? Cara, no final das contas, assim, aqui a gente tá, né? É um saco você contratar um influenciador. E eu entendo o papel do influenciador também, porque hoje eu sou um influenciador, porque ele não vai postar a hora que você quer, ele não vai ler o texto que você quer, se ele acordou de mau humor, ele não vai fazer. A gente sofria muito com tudo isso, a gente ficava implorando para os caras fazerem o post, aí eles entregavam, a gente não gostava. Então a gente falou, pô, o João Adib é o cara para tocar à frente de tudo isso, e ele topou. E no começo, eu não sei quem acompanha aí, ou quem já acompanhava o João, mas há 7 anos atrás, por exemplo, cara, a gente ia gravar um vídeo, gravava 50 vezes. Saía tudo travado, não rolava, cara, não rolava, assim. Só que ele topou tudo aquilo para fazer acontecer. Então acho que o começo foi muito orgânico, assim, foi muito a gente entendendo, olhando referências do mercado e falando, vamos fazer acontecer. Isso eu acho muito legal, assim, 2 perguntas, né? Quais foram as referências de vocês? Teve referências de mercado? Cara, eu olhei muito a Luiz Helena Trajano, eu olhei muito, talvez um pouco menor, eu não lembro em que momento ele estava da vida dele, mas eu olhei o Luciano Heng, e olhei muito um cara, um americano, como é que chamava? Gary Vee, não? Puta, é um cara, coach americano, que usava, postava ele com o jato, fazia várias coisas que a gente falava, pô, aqui no Brasil ninguém faz isso. Aqui no Brasil, o cara que faz isso, às vezes é criminoso, ou a galera já tira, né, chacota do cara, esse cara faz coisa errada, isso aqui. E lá nos Estados Unidos a gente sempre viu um movimento da galera tendo orgulho desses caras, né? Então a gente falou, pô, eu vou usar a infra do João para fazer tudo isso acontecer, porque se eu só ficar falando de medicamento genérico, ninguém vai seguir a gente. Ninguém conhecia o João, eu não sei quem aqui conhecia o João Adib ou a CIMED há 7 anos atrás, vocês conheciam? Não, né? Poucos, talvez. Às vezes, né? Quem tá muito do mercado, ou para quem é lá principalmente do Sul, que é de Florianópolis, porque tinha a equipe de vôlei, mas fora isso ninguém conhecia. Então a gente falou, como que do nada eu vou aparecer? Eu tenho que usar a isca. Porque se eu não colocar a isca ali, a gente brinca, né? Se eu não colocar... E aí, gente, é um vocabulário muito informal que eu uso, que a gente usa no nosso dia. Se eu não colocar a cenourinha ali, nenhum coelhinho vai vir atrás. A gente tinha que usar dessas artimanhas para vocês conhecerem, para eu conseguir captar lead, para depois eu transformar o meu recado. E uma outra pergunta, assim, acho que o maior, quando a gente fundou o Blank, a gente tinha 2 referências, CIMED e G4. E por mais Sim. que os dois tenham sido exemplos, sejam exemplos de social, são modelos completamente diferentes. Completamente. Completamente. Como que é o modelo de vocês, assim, time, como que vocês estruturaram tudo isso? Cara, a gente foi Na verdade, assim, time você conhece, né? Então, foi o que mais me impressionou quando eu conheci. A gente testou vários modelos diferentes, então só para você entender, né? No começo era eu e o João Adib, e era isso, a gente fazia acontecer e, enfim, demorou para tracionar.
Eu sempre fui muito bom em fotografia, então não tinha essa coisa né, dos vídeos tão elaborados. A gente usava muito de imagens estáticas. Depois a gente foi evoluindo para padrões assim de, produtora, vou contratar produtora, vou fazer tudo isso acontecer com produtora. Não tracionava, não dava muito certo, a gente achava bonito, maravilhoso, mas não tracionava. Hoje a gente tem tudo em casa, os conteúdos todos gerados com celular. Eu vou falar para vocês que 5% do meu conteúdo é gerado com grandes produções. A grande produção ela é importante em vários momentos, apesar dela não engajar muito no meu perfil de consumo. Ela é importante para mostrar que eu sou grande, né? Então de vez em quando eu vou lá e faço uma grande produção. Mas enfim, hoje são só os social medias. Aí o que eu tenho? Eu tenho hoje um cara especialista para cada plataforma. Então eu tenho um para TikTok, eu tenho um para Instagram e eu tenho um para YouTube, e é isso. Assim, não tem nada mais que isso, assim. E a gente reinventou vários modelos, né? Você conhece todos os meninos que trabalham lá comigo, mas nossa grande equipe é essa, assim, não tem nada além disso. Quanto custa esse time hoje? Cara, esse time, é que assim, hoje é lógico, eu tenho um cara que tá comigo há mais tempo, que é o Pedro. Puta, é um analista, hoje ele é um coordenador, né? Então, sei lá, deve ser 10, 12 mil reais de fixo. E os outros meninos são analistas, assim. Analista eu começo em 4 e pouco e até ele chegar nessa carreira dele. Assim. Então, hoje é isso. Só que a gente também aprendeu, eu tenho muita bonificação que eu faço. Então eu bonifico esses caras por views, ou por engajamento, ou pela meta que eu quero naquele momento, assim. Então eu faço as minhas brincadeiras, todo vídeo acima de 1 milhão eu vou dar 500 reais para vocês dividem entre vocês, assim, como equipe. Não importa se quem bateu foi o YouTube, o Instagram ou o TikTok. Então isso é um negócio que a gente aprendeu e que eu acabo usando. Hoje ele é autossustentável porque eu uso o dinheiro que eu gero para pagar eles. Legal. Então é um negócio que foi rodando, assim. E entrando nisso também, assim, por exemplo, você vai complementar alguma coisa? Não, aqui... Não, e aí tem muita coisa, né, gente? Mas hoje eu tenho esse modelo, mas há 4 anos atrás era um só. Então, assim, era um negócio... O João Adib colocava mais a mão na massa, hoje ele não coloca tanto, assim. Então a gente foi ajustando. Eu falo que hoje uma equipe dessas, apesar de... Eu nem sei, né? Nos bancos aqui, ou quando você fala, né, de XP, G4, tem... Cara, tem uma equipe, tem o cara que responde, tem o cara que não sei o quê, tem 10 pessoas para cada conta, lá a gente não tem isso. É um para cada conta e é na raça e, enfim, a gente faz acontecer. Muito bom. Cara, é difícil falar isso, né? Porque, assim, resultado de rede social, para mim, hoje eu metrifico por views, não é nem por engajamento, porque aí também eu pergunto aqui para vocês, né? Ninguém curte, né? Se alguém aqui curte a foto dos outros, do coleguinha? Difícil, né? Vocês são muito metidos, gente. O povão curte. Por isso que essas grandes contas da galera da massa tem, Virgínia, 1 milhão de likes. Aí você fala, caraca, e o meu tem 200, tem 50, ferrou. Porque o povão curte. Isso é uma diferença, né? A gente, eu brinco, né? A gente aqui, snob, elite, a gente não curte o trabalho de ninguém. Você pode até gostar, puta, adoro a Blank, mas você fala, não, eu sou melhor que esse cara, eu não vou curtir. Então, por favor, gente... Dedinho nervoso, não custa nada, você não vai se rebaixar, você não vai se humilhar, a galera tá lá, tá aqui véspera de feriado, querendo entender como funciona a rede social, e aí você não vai ajudar o teu amigo que tá nessa jornada, né? E cara, é um negócio que a gente faz muito, assim, sabe? Muito bom. Eu nem sei, acho que eu nem respondi a pergunta. Uma boa resposta. Duas coisas que eu já ouvi sobre vocês, queria sempre te perguntar, porque eu não lembro se alguma delas foi você que falou. Primeiro, que vocês têm meta lá pro Dieguinho, por exemplo, ele tem meta de trends para entrar no mês, isso é uma verdade? Tem. Na verdade, eu vou mudando essa metrificação, porque também chega um momento que fica fácil, entra num normal, então a cada 2 meses ou a cada 3 meses eu vou mudando o desafio deles, assim, né? Dieguinho, acho que tem algumas coisas importantes, assim, né? Dieguinho é um menino, hoje já tem 21 anos, mas ele entrou na CIMED com 19 anos, não era formado, não tinha nada. Só que é uma história que acho que não sei se vocês já ouviram, era um menino que tocava uma conta de uma padaria lá em Jundiaí. E aí quando a gente conheceu ele, a gente falou, como é que esse moleque, né, 19 anos,
estourou uma conta de uma padaria, de uma tiazinha que faz coxinha em Jundiaí. Qual que eu tenho interesse de ver uma senhora fazendo coxinha, né? 5 milhões de seguidores, engajamento lá em cima. Eu falei, puta, esse cara sabe de alguma coisa que a gente não sabe. E acho que isso é uma das lições, assim. Aí depois eu posso até... Acho que você vai me perguntar, né, do Toguro, mas... O que foi interessante? Eu falei, João, pô, esse moleque sabe de um negócio que eu não sei. E que a gente estava tentando tracionar a tua conta, por exemplo, com os jovens lá no TikTok. Vamos fazer um teste com ele e deixa ele fazer... Porque até então, um executivo, um CEO, era um completo absurdo ele entrar numa trend. Era um absurdo, assim, era um absurdo. Se eu chegasse para minha assessoria de imprensa, que eu amo a Index, cara, que ela faz tudo certinho, tudo do tradicional, e falar, meu, João Adib vai entrar na trend, sei lá o que, da Virgínia, era um absurdo, assim, eles queriam... A Tassiana, que é muito minha amiga, ela tinha um treco, porque ela falava, você não pode deixar o nosso CEO entrar numa trend, assim. Então a primeira coisa, o que eu falei, e aí eu uso para os meus projetos, né? Eu falei, meu, ninguém, há 3, 4 anos atrás, pouca gente olhava o TikTok. Eu não sei se vocês olham aqui, vocês usam? São usuários? Sim? Tentando? Geralmente denuncia a idade, eu não uso, cara. Né? Eu mal consigo administrar o meu Instagram, LinkedIn eu nem entro mais, mas assim, denuncia a idade. Eu falei, como ninguém usa, como a Tassiana não olha, como a Carla Marques não olha o TikTok naquela época, eu falei, vamos testar lá. Eu só avisei o João Adib. Eu falei, João, a gente vai testar um modelo novo, só que não liga muito se a tua esposa, a tua filha falarem alguma coisa, tá bom? Eu juro pra você que eu não vou infringir as nossas regras básicas que a gente tem lá, né? Que a gente não fala, o João tem um posicionamento dele político, mas a gente não fala, porque a gente atende o Brasil inteiro. Eu não falo de religião e eu não falo de alguns outros assuntos que a gente não domina. Então, assim, não vou infringir essa regra, mas deixa eu testar. E aí foi quando a conta dele começou a explodir. Mas por que eu trago isso aqui para vocês, né, para todo mundo? Às vezes a gente chama o nosso social media, ou se bem que quando vocês contratam a Blank, enfim, você contrata alguém e você quer que ele faça exatamente o que você tem como referência, ou o que você sempre fez a vida inteira. Cara, se não deu certo você fazendo, não é. Você mandando o outro fazer a mesma coisa não vai dar certo. Então a gente precisa arriscar algumas coisas diferentes. O grande sucesso da CIMED em todos os âmbitos, e aí quando eu fui para lá e o cara deixou eu transformar, né, uma indústria farmacêutica que é chata, foi arriscar. E qual que é a sorte? O que eu falo do digital, né? É que em 24 horas a pessoa esquece, assim. Então se você fez um negócio, entrou numa trend, foi uma cagada ou flopou, não tem problema. Em 24 horas ninguém lembra mais, ou até em menos tempo. Então a gente como líder, ou a gente contratando social media, a gente tem que deixar os caras trabalharem. A gente tem que deixar os caras testarem. Testa numa plataforma, talvez na plataforma que você não olhe tanto. Fala, meu, testa lá, trouxe resultado, traz para outra. O que a gente começou a fazer? Testava tudo no TikTok, dava resultado, a gente sempre fala, né? Hoje o tempo de resposta é menor. Bombou no TikTok, levava pelo menos uma semana para chegar no Instagram. Então, bombou no TikTok, eu já soltava no Instagram e eu era o primeiro no Instagram e aquele negócio explodia. O João começava a ganhar confiança nisso. Ele falava, pô, é legal esse negócio de entrar na trend. Traz resultado, traz like, né? Traz visualização. Então ele começava a deixar tudo isso acontecer e ia ganhando confiança. Não foi do dia para a noite que a gente faz o nível de, entre aspas, de piada e tiração de sarro que a gente faz hoje. A gente conquistou o nosso... Talvez se a gente começasse assim, eu não conseguiria conquistar o público que eu tenho hoje. Mas o que é importante? Eu capto o lead com a trend, só que eu tenho uma indústria, ou eu tenho um mercado que eu consigo mostrar qual é o meu resultado. E se alguém for questionar a gente, eu tenho uma indústria de 5 bilhões que fala, meu, o cara não está de brincadeira. Ele está fazendo tudo isso, mas ele tem por trás dele uma indústria de 5 bilhões, né? Tem 7 mil colaboradores ali nessa estrutura. Então acho que é muito sobre isso, assim. E aí a gente sempre vai mudando. Eu sou assim, acho que todo mundo é assim, né? Eu preciso ir mudando as métricas da galera porque vai ficando fácil e eles vão se acostumando. Então, antigamente, 1 milhão de views era muito difícil pra gente. A gente pegou a manha, os moleques estavam soltando 1 milhão de views dobrando salário, assim. E aí pra mim era um problema com o RH, como que eu bonificava. Pô, esse cara tá ganhando, o vizinho do lado não tá, mas porque só essa equipe
ganha mais do que a outra equipe que trabalha em marcas, então assim, era um problema. Mas a gente ia mudando tudo isso, as métricas, para fazer o negócio acontecer e para, entre esses 3 caras, eles irem se especializando em todas as plataformas. Chegou um momento que esse menino Dieguinho ficou muito tranquilo para ele, o TikTok do João. Falei, Dieguinho, agora você vai cuidar do TikTok do Urso, que é uma marca de suplemento que a gente vai lançar, e do 01, que é o filho do João Adib, você vai fazer ele acontecer. Tá mais legal que todos os outros. Tá mais legal que todos os outros. Então a gente começa a olhar que a receita ela é a mesma, você só adapta um pouquinho. Quando ele recebeu essa notícia, ele veio super chateado falar comigo. Ele falou, pô, você tá me tirando de escanteio? Porque hoje eu tenho a melhor conta da CIMED. E aí eu falei, não, irmão, eu tô querendo o seu bem. Porque se você fizer isso, você vai mostrar para mim que a tua receita funciona em qualquer negócio. E aí você começa a ganhar valor, né? Você como Diego, profissional social media. Se você estourar mais 2 contas, irmão, eu nem sei se eu consigo te segurar aqui. E Deus queira que você voe, né? Assim, mas acho que esse é um negócio legal, assim, que a gente deixa eles testarem. A gente hoje criou confiança para ter um ambiente desse tipo. Muito bom. Inclusive, comentário à parte, né? Pra quem não sabe, e mandando TikTok tá bizarro. Hoje o TikTok, ele tá muito, eu não sei, né? O teu pai tá, não tá já na idade, assim, mas hoje ele é que ele não é terceira idade, né? Mas o TikTok hoje é muito geração alfa, Z e terceira idade, apesar da alfa não poder, né, ter o TikTok e tal, mas é uma plataforma muito comum nisso. Então, por exemplo, como CIMED, a gente está investindo para atingir a terceira idade. Eu acho que quem tem avô, né, ou pai e mãe mais velhos vivos, vai perceber que eles estão no TikTok, que é uma plataforma muito dinâmica. Sim. Kawaii, né? Não sei, vocês estão olhando pra Kawaii? Não, puta, eu não tenho tempo. Cara, tava falando outro dia. Isso é legal pra quem atende público. Não sei se tem alguém aqui, mas CDI, BI principalmente. Kawaii tem 60 milhões de usuários ativos no Brasil. 60 milhões de usuários, 48 milhões ativos. É um quarto do Brasil. Só que, alguém aqui tem Kawaii? Tony, você vai entender o que eu tô falando. Não é esse público. Por isso que você não... Mas você cria, usa ou só consome conteúdo? Reposto lá. Ah, reposta lá. O público é motorista e cara de oficina. Assim, e eu não tenho problema com isso, porque hoje, por exemplo, lá na CIMED é uma unidade de negócio, né? Então, João é uma unidade de negócio, Carla é uma unidade de negócio, CIMED é outra unidade de negócio. Eu tô à frente dessas 3 e de mais algumas marcas, né? Então, assim, e eu não tenho problema com isso, porque hoje a empresa entendeu que elas são importantes e que não é o ego do dono estar ali. Ah, pode ser um pouquinho? Pode ser, não tem problema. Mas a gente entendeu que o dono ali à frente do negócio traz muito mais conversão no final das contas para a venda de produtos. CIMED é uma empresa de vendas, tudo isso que a gente faz é para vender, né? Então, assim, no final das contas a gente mensura vendas. 2 cases aqui que eu queria que você contasse um pouquinho mais, em ordem cronológica, que acho que foi um dos 2 mais marcantes da CIMED, talvez, nos últimos anos. Primeiro, o Carmed. Como que foi essa loucura, assim, por trás? Cara, Carmed, assim, teve várias loucuras, né? Mas a gente está falando de... Bom, foi a inovação de uma collab que podia dar muito errado, né? Que a probabilidade maior era de dar errado. Hoje eu estava ouvindo, essa semana passada, um podcast do Alfredo com o Caio da Oakley. Caio Amato. E eu achei sensacional porque ele, na verdade, ele teorizou um negócio que eu faço muito organicamente, assim, né? Mas o que ele estava explicando lá, né? Ele falou, cara, a Oakley, na verdade, assim, tem 15% que é o early adopter e tem uns 85% que consomem tudo aquilo que já foi validado pelo early adopter, né? A Oakley é uma empresa muito focada só no early adopter, né? Que são coisas muito... Mas ela consegue ir mensurando. Por que eu falo isso de uma maneira diferente, né? Carmed foi um risco. A gente não sabia se ia dar certo ou não, né? Hoje é muito óbvio. Mas naquela época fazer essa colaboração, né? Todo mundo fala, né? E o próprio João Adib fala, era um risco que eu ia correr, não tem problema, não ia falir se eu investisse, né? Aquela grana para produzir o Carmed e deu muito certo. Então essa é uma receita que a gente vem aprimorando a cada dia, assim, eu falo sempre, né, nos meus investimentos, assim, 80% da minha grana em marketing, em comunicação, ainda é nos veículos tradicionais. Então eu faço muito, cara, catálogo, folder, eu invisto em mídia off, eu invisto em rádio. Por quê? Porque o Brasilzão ainda está nisso tudo.
mas eu uso 20% para arriscar. E esse que eu arrisco, cara, incrivelmente está dando cada vez mais certo, porque eu estou conseguindo aprimorar cada vez mais. E se der errado, não tem problema, a empresa não vai falir, porque eu usei 20% para arriscar um negócio completamente diferente, né? Mas incrivelmente, tudo que está ficando mais na memória das pessoas são esses 20% que eu estou arriscando mais, cada vez mais, assim. Então, acho que isso que é bacana, e CarMed é um exemplo disso, né? E aí, enfim, tem toda a história, né, do cara que foi lá, que queria que a CIMED distribuísse bala fine, o João Adib olhou tudo aquilo e falou, não vou fazer distribuição, mas ele estava com um produto estocado que não vendia. Vocês aqui, né, que acho que quem vai para os Estados Unidos sabe do CarMax, na verdade o CarMed é uma cópia, né, do CarMax, e que aqui no Brasil não vendia nada porque quem conhecia o CarMax era rico. E rico não comprava o produto brasileiro, comprava só o produto gringo lá fora, né? Ele não queria comprar o CarMed, que era uma cópia, entre aspas, barata de tudo aquilo, né? Então foi arriscando que tudo isso deu certo, assim, foi um insight, eu falo que genial dele com a Juliana, enfim, que os dois se uniram para fazer tudo isso acontecer. Nas redes sociais também foi, né, isso é aberto para todo mundo, foi uma cagada, assim, vazou num post, né, da Lívia, que é a nora do João, casada com a Dib, uma influenciadora, e aquele negócio virou uma loucura, não tinha na farmácia, ela soltou, o TikTok viralizou, não tinha na farmácia, aquela coisa da escassez do mercado de luxo, do desejo, ninguém achava, as meninas iam para a porta das farmácias para procurar. Eu não sei quem aqui tem filha pequena. Tem? Já comprou CarMed? Todos. Todos, graças a Deus. Nossa. Não deixa nem sair do carro rápido na farmácia. E sabe uma coisa que é interessante, que a gente usou a nosso favor, e a CIMED é muito boa em rapidamente ajustar a rota? Quem é o shopper principal da farmácia, vocês sabem? Quem gosta aqui de ir na farmácia? Só você levantou a mão aí mesmo. Tem uma marca de moda, o cara se cuida. Não, mas o shopper da farmácia, primordialmente falando, é a mulher 35+. No geral, a mulher vai lá e compra vitamina, remédio para a família inteira, né? Esse é o shopper. A indústria gasta milhões e milhões, se eu não digo bilhões de reais para mulher 35+. Quem é casado aqui, você já conseguiu mudar a opinião de uma mulher 35+? Difícil, né? É fácil mudar a tua opinião? Jamais. Difícil. Olha quantos milhões eu tenho que gastar para mudar a sua opinião de compra. Quem é a pessoa capaz de mudar a decisão de compra da mulher 35+? O filho. A gente identificou isso rapidamente. Ou o neto. Para quem tem neto, meu pai super rígido comigo. Meu filho abriu a boca, ele faz tudo que ele quiser. Então, o que a gente viu? A criança entendendo que CarMed é da CIMED, que a CIMED produz outras coisas além de CarMed, ela vai falar, mãe, compre isso daqui porque é da tia Carla, do tio João, não interessa. E aí você vai considerar a mudança da sua opinião de compra. Então a gente entendeu esse jogo rápido e a gente mudou a nossa estratégia de comunicação. CarMed no começo não tinha tão grande o CIMED, a gente começou a colocar muito o CIMED à frente de CarMed para eu conseguir vender os outros SKUs que eram muito difíceis de serem vendidos. É muito difícil mudar a decisão de compra da mulher 35+. Então essa foi uma das estratégias que a gente rapidamente identificou e fez acontecer. Sensacional. Segundo case, Toguro. Toguro é recentíssimo, né? Mas eu falo dos riscos, né? E aí você falou do teu pai que consome TikTok e tal, eu estava conversando com mais alguém aqui, mas Toguro, incrível. Quem aqui conhece o Toguro? Conhece depois da CIMED? Já acompanhava? Depois da CIMED, tá. Incrivelmente, João Adib já consumia o conteúdo do Toguro há mais de 3 anos. Jura? CEO, né? E ele sempre me mostrava, ele falava, Japa, olha esse cara, você tem que conhecer esse cara. Eu falei, meu, João, sai fora desse cara, pelo amor de Deus, cara. Preconceito, meu. O cara tem tatuagem na cara, tem uma metralhadora. Tudo tem limite, a trend tem limite, né? Eu falei, o nível de cancelamento ali é altíssimo, cuidado com esse cara. E vida que segue, sempre não vai. Uma vez a cada 6 meses o cara trazia o nome de volta para a mesa. Eu falei, meu, não vai fazer, pelo amor de Deus, não vou chamar esse cara. E tudo bem.
E aí, por causa da Kings League, eu acabei conhecendo o Toguro e eu falo que eu conheci o Thiago. Cara, quando eu conheci o Thiago, igual o Dieguinho, cara de 18 anos de YouTube, eu falei, meu, esse cara é inteligentíssimo para essa plataforma. O cara lançou 6 trends, eu não sei se vocês lembram assim das trends, né? Mas ele começou com um projetinho, depois ele veio em pleno 2020, 22, 23? 22, foram 5 trends, né? Aí ele teve o DC para BC, foi ele que, quem tem apartamento aqui em Balneário, foi ele que ferrou a vida de vocês, assim, né? O DC para BC, e depois ele veio com esse negócio do sabor energético. Você fala, cara, esse cara tem uma receita que ninguém tem. Eu falei, vamos entender essa receita. E aí, de novo, né? Eu falei, João, se a gente aproveitar 5 ou 10% da inteligência desse cara em prol da nossa empresa, a gente estoura, porque ninguém faz isso. E aí não foi fácil, tá, gente? Foram 6 meses entre contratos e compliance para aprovar para que esse cara viesse ser o nosso head de criação. Assim. Imagina ter explicado isso pro fundo, teve que explicar? Teve que explicar, cara, teve que explicar. E aí, incrivelmente, na primeira semana que a gente nomeou ele como head de criação, a gente conseguiu mensurar 2 bilhões de visualizações. Aí, e foi aquela polêmica, né? Pô, o cara não é formado, mas ele não tem nada, como que uma empresa contrata, tem o meu diploma, eu jogo no lixo, o que eu faço? Mas, gente, assim, diploma é importante, sim, eu acho, mas hoje para mim, por exemplo, para o que eu faço, eu procuro muito mais a atitude das pessoas que estão ali, o nível de criatividade, engajamento cultural com a companhia do que necessariamente o diploma. Assim. No começo eu já fui o cara que só contratava, eu sou formado pela Belas Artes de São Paulo, eu só contratava gente da Belas Artes da FAP. Eu falava, não, só vou contratar das faculdades top. E só me ferrei, sim, porque as contratações que eu fiz, é lógico que tem exceções, né, mas nesse sentido de diplomas e tudo mais, elas foram ruins, assim. Hoje eu prefiro muito mais contratar alguém que quer fazer esse negócio acontecer e não tem problema, eu ensino o cara e eu moldo o cara do meu jeito, às vezes dá mais trabalho, mas para mim funciona melhor, assim. Então Toguro foi muito sobre isso, assim, entender de uma rede social, e aí vocês devem estar acompanhando a nossa jornada em YouTube, porque esse cara é um especialista no YouTube. YouTube tá bombando, cortes, enfim, tudo em como que tudo isso funciona, essa máquina funciona, que é uma máquina não tão cartesiana, assim. Depois do TikTok, ou você daria algo, então iria para YouTube? Não, que hoje a CIMED, ela tem um posicionamento e uma marca por trás muito diferente. Sim. Então a estratégia hoje é diferente. Meu trabalho de hoje é muito diferente do meu trabalho de 8 anos atrás. Se você precisasse construir isso daqui para frente, uma empresa que não tem rede social. Eu faria a mesma coisa. Mesma coisa? Eu faria a mesma coisa, assim. Fazer acontecer, eu falo muito para todo mundo, assim, eu não sei quem está mais estável ou quem tá começando agora, por exemplo, em Instagram, em colocar a cara e tudo mais. Pessoal? Pessoal. Tá começando agora. Cara, tem que fazer acontecer e o que eu mais falo para todo mundo, não se importe com a opinião dos outros. Porque o que as pessoas vão falar? Vocês já devem ter ouvido isso. Agora virou blogueirinho, pô, tá querendo aparecer, né, não sei o que e tal lá. Cara, não te leva a nada isso. As pessoas no começo vai ser difícil. Tem métricas, né, tem várias, a Blank aqui é mais especialista, mas eu sempre falo, leva aí de 49 a 60 posts só para o cara entender o que você está fazendo. Então você não pode desistir, vai lá e faz, e começa e faz o negócio acontecer. Eu ainda sou de uma geração, eu falo, eu acho, né, estou aparentemente mais novinho agora com os meus 43 anos, mas eu sou de uma geração passada, assim, que ou você tinha dinheiro ou você não era ninguém. E a internet hoje democratizou todo mundo, né? Então todo mundo é igual, não importa se eu tenho uma grande empresa ou tenho uma empresa pequena. Eu sempre falo que é com criatividade que você vai fazer as coisas acontecerem. Você pode ter a maior grana do mundo, se você não for criativo, não adianta, né? Então acho que essa para vocês, nos acompanhem na Copa do Mundo, né? Mas eu falo que a CIMED é a empresa que tem menos dinheiro ali investido na Copa do Mundo. A iFood do meu amigo Nizam, cara, adoro ele, mas assim, o nível de investimento de um iFood, cara, é surreal. Eu não tenho nem
1/20 avos do que esse cara está investindo na Copa do Mundo. Só que eu tenho uma missão interna, ele sabe disso, que é aparecer mais do que ele. E eu vou fazer isso acontecer, com criatividade. É lógico que a gente tem hoje uma infraestrutura, né, maior do que eu tinha no passado, mas a minha infra é 20 vezes menor do que a do iFood, do que a da Vivo, do que a da Ambev. Só que a gente vai fazer acontecer. Eu não sei para quem acompanhou, talvez eu atingi menos gente, mas assim, nesse jogo da Seleção Brasileira domingo, eu não sei quem assistiu, cara, a Ambev veio com tudo, patrocinando o Esporte Espetacular, latinha de Guaraná, show da Ivete Sangalo. E eu não estava com direito a nada, porque a minha cota era menor, a Ambev me travou, a iFood me travou, a Volkswagen me travou, todo mundo me travou. A Nike me travou. Aí o que a gente fez? Podia dar muito errado. Eu contratei os 3 genéricos do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldão Fenômeno. E qual era o terceiro? Eu contratei 3 jogadores. Aí do Neymar não foi, que ele não conseguiu. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Caraca, agora fugiu da minha memória. Claro, rival. O do Vini. Meti os caras lá na arquibancada e, por incrível que pareça, os covers, os genéricos. A Globo, que aí a GE TV, Cazé TV, todos filmaram esses caras com a minha camiseta, assim. E aí, na sequência, a gente lançou a propaganda dos melhores genéricos do Brasil, assim. Então é sobre criatividade, gente. É sobre isso que a gente está falando, né? Cara, é bizarro, porque... Mas você sabe que é isso que a gente queria, né? Porque é que veio a Copa do Mundo, mas a ideia era essa. Eu falava, puta, eu não tenho 20 milhões por ano para fazer o naming rights do estádio. Mas com 1 milhão, eu faço um arregaço nos barzinhos que tem ao lado do estádio. Mas eu faço um arregaço, assim, nível master. Então é muito sobre isso, assim. É sobre como que a gente pode incomodar os grandes com pouco. Sensacional. Boa. Pessoal, perguntas. Levantem a mão, por gentileza. Como que vocês analisam isso e até onde vai esse risco de criatividade? Cara, a gente pensou muito, analisou muito, assim, você tá com os caras, você sabe disso, né? A qualquer momento pode estourar alguma coisa, mas os ganhos foram, quando a gente colocava na balança, a gente começou pequeno, os ganhos eram muito maiores do que o risco. É lógico, se eu colocar no meu, eu falo com a Suzette, que é de compliance, com o meu jurídico, eles ficam loucos, assim, né? A gente tem também um contrato muito bem elaborado, né, que se ele fizer algumas coisas, né, ele tem penalidades muito severas em cima de tudo isso, porque ninguém é bobo aqui também, mas a gente viu que valia a pena correr o risco, assim, então a gente corre o risco. É lógico que tem algumas coisas, né, se o cara está envolvido com tal coisa eu não vou, se ele está envolvido, né, e aí falei, política, não sei o que, eu acabo não indo, então... Cariane, esse ano você vai entrar? Então, eu não vou acelerar com você, cara. Então, tem vários fatores que a gente vai elaborando e vendo o risco de tudo isso, né? Você falou que você está começando nas redes sociais. Cara, eu comecei basicamente em novembro, a gente foi fazer uma viagem foi quando a gente chamou o Júlio e o Renato. São fortíssimos, eu aprendo todos os dias com esses caras sobre comunicação e sobre... Mas uma coisa que eu acho que é bacana, você sabe disso, você tem que dar liberdade para eles criarem. Não adianta você exigir que eles falem o que você quer, porque eles não vão falar, não vai soar bacana. Então, assim, eu falo isso, né? É um porre contratar influenciador? Mas é um porre para o influenciador lidar com a gente. Porque a gente, às vezes, eu falo que eu sou da farmacêutica, os farmacêuticos lá, né? Você tem que falar que o Lavitan tem tantas vitaminas e minerais e que ele é no seu... Cara, não é da vida dos caras, né? Então... acho que assim, a genialidade de contratar esse tipo de cara que são gênios, eu falo que eu aprendo todos os dias com o Cariani, com o Júlio, com o Luiz, com o Toguro, porque essa galera da Maromba, eu falo que eles têm um público muito fiel, assim, que eles mandarem a galera toda faz, né, assim, então acho que eu aprendo todos os dias com eles, né, de como eles estão fazendo criação de conteúdo, como eles engajam com o público, como eles ouvem muito o público. Vocês sabiam que esses caras são extremamente engajados com os comentários do YouTube. O YouTube vai tracionando quais são os próximos assuntos para eles, assim, isso é um negócio que às vezes é básico e a gente não faz. A gente contrata grandes centros de pesquisa, mas só se você ler ali os 10 primeiros comentários, você já vai tendo uma temperatura do que você precisa fazer, né? Então, mas respondendo assim, a gente analisou os riscos e a gente entendeu que o risco era menor do que... se acontecer alguma
tragédia aí, né? A gente está altamente ligado, né, com esses caras, assim. Então eu vou ter sim muito trabalho para desvincular a minha imagem deles, mas a gente assumiu o risco, porque se a gente não assumisse esse risco, nada disso seria possível. O que eu faço hoje muito, que eu acho que você deveria fazer, eu não sei se você está fazendo ou não, aproveita desses caras para crescer a tua base e para você cada vez mais estar à frente do teu negócio e quem sabe um dia você não precisa, entre aspas, mais dele, dessa dependência tão grande desses caras. Então acho que isso é um negócio que a gente faz muito bem na CIMED, né? Eu trago um Toguro, mas eu coloco o João Adib lá ao lado dele para puxar o público dele, puxar a audiência dele para a nossa audiência. Então a gente vai furando bolhas, puxando a audiência. Cara, aqui a gente está entre empresários, né? Eu não sou... Tudo tem um propósito no final. Aqui todo mundo é empreendedor, né? O que vocês precisam no final do dia? Lucro, é dinheiro no bolso, você precisa pagar. Porque se você não pagar a DAS, se você não pagar o salário dia 5, tá ferrado, não tá? O cara vai te pegar na tua casa. Então, no final das contas, é sobre isso, assim, é o que a gente vai fazendo pra gente... Cara, quando eu contrato alguém, eu contrato o cara para aprender e para trazer esse know-how para dentro de casa. E para ir ganhando força e corpo dentro de casa. E aí depois eu vou, enfim, expandindo tudo isso mais, assim. Obrigado. Nada. Então, no início, para poder gerar leads, você qualificava esse lead um público, a mulher, 35 mais, ou não? O que viesse Não. era lucro? O que vier é lucro porque eu atendo classe C, D e E, não tenho gênero e não tenho classe social. Então eu preciso atender todo mundo. Eu tinha que ter uma coisa do ego, eu digo, não falo ego porque o meu CEO não tem ego, assim. Dele falar, pô, entre aspas, eu vou me rebaixar a falar de alguns assuntos para poder captar esses leads, porque às vezes a gente só quer falar, não, só vou falar de papo de CEO, eu só vou mostrar eu com outro CEO. Se você olhar a Carla Marques, por exemplo, ela tem a faca e o queijo na mão para o conteúdo dela ser muito da mulher empreendedora à frente do negócio, né? Mãe, cuida de 3 filhos, marido, casa e não sei o que lá. A gente decidiu que a gente não ia bater tanto nessa tecla. Por quê? Porque eu conseguia conectar ela com a geração Z e a geração alfa e no final das contas tudo aquilo rentabilizava a empresa. Então são decisões que a gente tomou ao longo do caminho, assim, talvez pro ego dela era muito mais bacana sair nas revistas, em capas e não sei o que lá como mulher, empresária, mãe, enfim, que tem uma jornada, mas a gente decidiu naquele momento que a gente não ia fazer isso. Eu acho muito mais fácil você exponenciar você à frente do teu negócio e aí você vai furando bolhas. Então primeiro você vai lá e tem esse papel de empresa de quantos anos de tradição? 32 anos de tradição, familiar, terceira geração assumindo esse negócio. Como que é a tua relação com o teu pai e com o teu avô, se o teu avô ainda está à frente do negócio? Por quê? Porque 98% das empresas brasileiras são familiares. E todo mundo, eu não sei se vocês aqui têm esse problema ou não tem, acho que não tem porque vocês estão aqui, mas tem um problema de sucessão ali que ele é, né? Não gravíssimo, mas que no geral os filhos não querem continuar esse legado, né? Então como é que você... Então eu já estou aqui criando narrativas, né? Mas acho que se você tem a faca e o queijo na mão, para começar, pensa que, cara, estamos aqui num fórum de 30 pessoas, às vezes você fala, porra, mas Eric, você tem, sei lá, 700 mil seguidores, o Adib tem 5 milhões e eu tenho 5 mil, puta, que merda, assim, né, entre aspas. Cara, olha o trabalho que dá juntar 30 pessoas numa sala. Opa, tô me ouvindo. Imagina 5 mil. Você precisaria de um investimento de milhões para pôr 5 mil pessoas. Então, por isso que eu falo, começa, gente. Deu 200 views. Puta, é ótimo. Eu consegui 30 views aqui só. 30 não, temos mais de 30 pessoas aqui, né? Dá trabalho, pagar coffee, pedir emprestado o espaço para o Stark Bank, pagar aluguel. Dá um trabalho danado. Então, começa, assim, nem sei se era essa a pergunta, mas faz o negócio acontecer, cara. Porque você tem a faca e o queijo na mão e hoje o digital é muito fácil, assim, não precisa de muita coisa para começar, não necessariamente você precisa da Blank para atuar em tudo. Eu acho que os meninos são super inteligentes, mas assim, vale misturar os assuntos também, não é porque você contratou eles que eles têm que fazer tudo. Esse é o principal erro. Assim que eu falo com o João Adib, ele fala, não, mas eu tenho social media, não vou mais pôr a mão no celular.
cara, quando ele não põe a mão no celular, o engajamento dele despenca. Porque queira ou não queira, as pessoas sabem o que é um post que o social media fez e o que é o post que o dono fez. A gente viu que ele na selfie, falando ali o dia a dia dele, engajava muito mais do que Pedro Leite, Dieguinho e Gustavo, que são feras no que eles fazem, mas que a pessoa sabe que não é o João. E vocês passam algum cronograma para ele? Por exemplo, assim, ó, esses dias, para poder entrar na agenda, sim. Sabe? Criar isso, toda semana eu tenho a agenda do João compartilhada com eles, então eles já vão pensando nas temáticas e vivendo o dia a dia. Eu ter os caras lá dentro, o que é bom pra mim, que eu faço muito essa coisa do reality show, é que os caras filmam tudo. E aí eu sempre falo, né, o João não para pra gravar. Se ele para pra gravar, o vídeo não sai tão bom. Ele acaba, é natural, mas ele acaba encenando pra frente da câmera. Você já viu ele, né? Pra quem conhece o João, ele natural, se ele estiver aqui e falar com vocês, é muito melhor, cara. Ele acaba se empolgando, ele entrega muito mais. Então, qual que é a missão dos meninos lá? A gente grava tudo. E aí, por exemplo, trend, como é que você faz? Cara, aí eu tenho que ter a inteligência deles, assim. Eles gravam tudo, surgiu aquela trend. Puta, ele vai captar uma imagem lá de 6 meses atrás e vai usar aquele trecho para subir aquele vídeo. Então, o importante é isso, porque teve uma época que a gente falava, pô, mas o João não parou para gravar, eu não consegui subir nenhum vídeo hoje. Cara, ele não vai parar para gravar, assim, ele vai parar quando ele tiver com paciência e saco para gravar, assim, porque e nos últimos tempos ele não tem paciência para parar para gravar. Então a gente estabeleceu isso, diferente da Carla, que ela dedica 1 hora do dia dela, todos os dias, para gravar os conteúdos. Então é outro tipo de dedicação, assim. Então a gente sabe trabalhar com os dois modelos. Nada. Como que você traria? Bom, primeiro, assim, escolher uma plataforma, porque não dá para atacar todas, você não vai fazer nada bem. Então, assim, no máximo você vai replicar conteúdo, né? Você falou que você replica lá no Kawaii. O que isso... Pô, a gente escolheu inicialmente a plataforma do Instagram, eu replicava no TikTok, não tinha relevância, mas pelo menos eu estava lá. Tava lá, 50 mil seguidores, fazia o negócio acontecer e tal, enquanto o Instagram com milhões e milhões de views, assim. Então selecionar. Linha de conteúdo tem que testar. Tem que testar. E aí, né, você não pode ficar bravo se flopar. Puta, tá uma merda, mas se você nunca testou, você nunca vai saber se aquele negócio é bom ou ruim, assim. Então, eu gosto quando tem os dois, assim, porque a gente já faz uma lavação de roupa suja, assim. É uma terapia e eu sempre tento ajudar vocês, porque é o meu papel, assim. A gente tem que abrir a cabeça para coisas novas. É lógico que você não pode, tem que ser você sempre. Não pode, né, ser algo que não é ético para você ou que não está dentro dos seus princípios, então a gente tem que respeitar isso, mas a gente tem que testar formatos diferentes, assim, e ir vendo o que funciona dia a dia. Lá não é uma festa, toda semana eu cobro os resultados daquilo, e a gente analisa quais foram os melhores e os piores posts. O que engaja, que nem o 01, para quem acompanha, coitado dele, mas assim, é o filho do João Adib. Ele adora o Vini Júnior, né? O filho mais novo, né? O filho mais novo. Ele adora o jogador de futebol, Vini Júnior. Enfim, a gente faz as coisas lá. Ele adora Vini Júnior, Neymar e tudo mais. E aí um dia, sem querer, ele encontrou a Virgínia no saguão do aeroporto. Aí a gente empurra ele, né? Fala, 01, vai lá e tira uma foto com ela. E ela, como artista, não vai negar uma foto para uma criança, né? Sabendo o filho de quem, né? De quem é. Tiramos a foto. A gente viu que aquele negócio explodiu de visualização. Ele nem sabe quem é Virgínia e se ele gosta ou não da Virgínia, mas a gente usa ela todos os dias no conteúdo. A gente cria uma novela que ele é apaixonado por ela, assim, apaixonado no sentido de criança, né? Que ele quer pegar tudo que era do Vini Júnior, assim. Então são coisas que a gente vai testando ao longo do dia, né? Eu falo, a minha página pessoal, cara, eu sou designer, eu adoro produto de luxo. No começo era uma gestalt maravilhosa, assim, mas que não engajava. Quando eu desencanei disso, o negócio começou a exponenciar num nível, assim, né? Quando eu me atrelei a
a Cariani, a Toguri, não sei que, isso que eu falo das collabs e usar o público para você e aparecer no conteúdo desses caras e ir trazendo. Eu saí esse começo, a minha vida mudou nos últimos tempos, porque eu saí de 200 mil seguidores no Instagram para hoje 710, crescendo 1.000, 2.000 todos os dias, sem pôr R$1 de incentivo, assim, mas porque eu fui furando bolhas e entendendo aquilo. Hoje, cara, se eu preciso falar, o meu Instagram é uma zona, né, mas por quê? Eu falo tanto com o dono do jato executivo quanto com o motoboy hoje. E aí a gente vai fazendo tudo isso acontecer, mas foi fruto de teste, assim, do que a gente vai ou não. Aproveitando, isso ainda é maior. Cara, sabe o que eu entendi que é bacana, assim? Que, puta, de cara eu trabalhava os meus 200 mil seguidores hiper nichados no mercado de luxo e ótimo, sim. Eu tenho caras que me seguem ali que nem eu acredito que esses caras me seguem. Mas uma outra coisa que eu aprendi também é que, e isso do mercado de luxo, é que eu preciso comunicar com a massa para fazer o meu funil. A massa precisa saber, não que a massa precisa saber, mas assim, a massa deseja tudo aquilo, mas só um cara consegue ter, ou poucos caras conseguem ter acesso a tudo isso. Isso faz parte do funil, faz parte o cara saber que, pô, aquela... Puta, eu gosto disso, assim. Ah, a bolsa que eu uso é exclusiva e custa tanto. Cara, sou às vezes meio esquisito. Eu mesmo não falo isso, mas os outros falam, né? Como a gente sabe, as roupas, as bolsas que os jogadores usaram, ou os relógios que os jogadores usaram. Por quê? Quando eu uso, eu não preciso ficar falando para todo mundo, mas quem acompanha esse conteúdo da massa sabe, caraca, Shibata é foda, ele tem aquele negócio que ninguém tem, né? Para quem não sabe, hoje eu estou à frente, eu estou sócio investidor numa rede de academias. Eu não sei se vocês ouviram falar da Six, que é a academia de R$4.500 por mês, né? E você fala, pô, é um absurdo você ficar falando isso, você precisa falar isso? Cara, eu preciso falar por quê? Porque eu quero que os caras que estão fazendo academia, quando eles chegam no trabalho ou numa roda de amigos, a galera pergunte para eles, fala, caraca, mas é R$4.500 mesmo a academia? O cara já quebrou o gelo. Então, por exemplo, quando eu falo de aviação, é legal, e isso é interessante, assim, às vezes eu estou em mesas de gente com muita grana, assim, muita grana mesmo, assim. E aí o cara, do nada, vai lá e fala, caraca, você é o cara que contratou o Toguro? Quebrou o gelo. Aí lá eu venho, puta, você sabia que eu odiava ele, que o João Adib consumir o conteúdo dele, inacreditável, né? O João Adib consumir o conteúdo desse cara, e eu sempre falei que não, e não sei o que lá, porque ele tem uma arma, um fuzil tatuado na cara. Eu quebrei o gelo, e aí eu criei a conexão com o cara, aí depois vender o meu projeto de avião fica fácil, mas eu quebrei o gelo. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi na Embraer, eu sou um cara extremamente tímido, gente, assim, extremamente tímido, mas eu fui aprendendo a lidar com tudo isso. E o que eu mais aprendi na Embraer com os melhores vendedores do mundo da aviação era como quebrar gelo. Eu gosto de relógio por quê? Porque eu estudava sobre relógio, sobre marcas de luxo para poder ter assunto com os caras. Ah, pô, você tem um Santos Dumont, você gosta da aviação? Sabia que o Santos Dumont foi, né, um entusiasta da aviação brasileiro, foi ele que inventou o relógio de pulso. E aí você já começa a conectar, se eu vejo um Garmin no pulso do cara, eu falo, pô, você corre? Puta, eu tô com uma dor nas costas, eu não consigo correr hoje em dia, mas você já fez um Ironman? Você já fez... Então é muito sobre isso, assim, quando, né, voltando à sua pergunta, quando eu comunico com a massa, é porque eu comunico assunto de luxo com a massa de uma maneira muito simples e humilde. Eu sou um cara muito humilde no meu modo de falar, né, eu não sou arrogante em falar, eu tenho tal coisa, eu tenho... E aí eu subo pro meu target ali, que é o cara que vai pagar minhas contas, que é o cara do projeto da aviação. E aí, o que eu aprendi, principalmente com esses caras da comunicação, é o maldito clickbait, assim, da minha época, é o título ali que tinha nas manchetes de jornal antigamente, né? Tinha aquele título que você fala, caraca, esse cara aí aprontou. Aí você ia ler, não era tanto assim, não era nada demais. A internet é sobre isso, né? A aviação, vai ter um vídeo aí, quando eu falo academia mais cara do Brasil, R$4.500, é o clickbait. É o cara, né? Eu vou soltar um vídeo essa semana que vem, eu acho. Cafeteira do avião de $150 mil. É o clickbait, gente.
Assim, E aí o que eu preciso? Eu preciso, depois que alguém da massa, quando um dia encontrar um cara muito rico ou um piloto, fala, nossa, é verdade que a cafeteira custa $150 mil, porque eu vi no vídeo do Shibata. Então é muito sobre isso, assim, e é isso que eu vim aprendendo muito com esses caras não tão cartesianos, igual o Toguro, igual o Cariani, essa galera que vem fazendo a internet de uma maneira diferente. Cara, curioso, o lugar. Ele entrou no lugar assim, a gente lá esperando ele entrou e ele olhou assim, cara, acho que eu vou ser sequestrado aqui. Ele tava com a cara de assustado. Nossa. Exato, não sei se você lembra disso. Lembro. Lá no... Não, e foi, eu falei, pô, vou fazer porque eu precisava ampliar meus horizontes. Eu falei, Você já tinha pô... dado aula na época? Acho que não, né? Não. E eu sempre tive isso muito comigo, assim, isso é uma coisa que o meu CEO lá da época da Embraer me ensinou muito, assim, ele falou, cara, você é tímido, então vai aqui para esse fórum pequeno, faz o negócio acontecer. Fala para esses 30 caras aqui, porque é melhor você passar vergonha aqui do que passar vergonha não sei aonde. Aí o João Adib uma vez me meteu numa convenção para 1.500 pessoas, eu quase tive um treco, cara, suava, minha mão tremia. Hoje o Lucas me passou ali, olha, o roteiro da Papo de hoje eu não preciso nem ler, eu consigo entrar aqui, falar com vocês, enfim, e desenvolver tudo isso, assim, mas eu vou colocando essas metas para mim mesmo, porque eu sabia que a minha timidez poderia me bloquear para muitos negócios, assim, e isso veio muito da Embraer, assim, desse processo de vendas que eu acompanhava lá na Embraer. Eu falei, cara, se eu ficar sempre o tímido aqui, o cara nunca vai acreditar em mim como designer, enfim, então eu precisava crescer nisso. Bom, tu puxar bem sabe como isso? Sim, total. CIMED, SIX, tudo, porque a população brasileira está envelhecendo, tem dois canais fortes, né? Um é a terceira idade, enfim, que está envelhecendo com dinheiro, muitos, né? Não muitos, mas tem gente com dinheiro, então acho que esses condomínios para terceira idade, enfim, são tendência, assim, mundial, e da nossa geração tem muita gente que também não quer ter filho, não tem filhos, enfim, que vai envelhecer e que vai precisar de um lugar aí para viver com suporte, né? Se você tiver dinheiro. Então faz todo sentido. Tá longe ainda um pouco do nosso dia a dia, porque tem tanta coisa acontecendo para investir num novo negócio. Mas sim, tá no nosso radar e faz sentido. Boa. Pessoal, 8h30, tem espaço para uma última, se alguém tiver? Tem. Uma última. Não, pode ir. Se eu chegar em casa até as 9, minha esposa não me mata. É porque eu já estou viajando há uns dias. Como que entrava nessa... Cara, uma coisa que eu sempre acreditei muito, primeiro, quando você fala em público, é que os outros CMOs ou quem estava lá fez uma estratégia de marketing, branding diferente da que eu acredito. E que não é errada. Então, assim, eles falaram, vou desenhar produto para a classe C, D e E, eu vou desenhar produto que parece para a classe C, D e E. Putz, eu não gosto disso. Mas tem grandes exemplos que deram muito certo, que dão muito certo, tipo Guaraná Dolly, né? Você vai falar, pô, o design é terrível? É que hoje eu não falo mais disso, mas como designer, né, é terrível. Como negócio é fenomenal. Os caras, né, entenderam o público e foram para isso. Nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei em design de qualidade para todo mundo e que isso não ia assustar o meu público-alvo. Parecer premium, né? Eu acho que não assustaria meu público-alvo. Então foi isso que a gente fez. A gente fala que a gente, em termos de design, marketing, a gente meio que premiumizou, né? Deixou aquilo tudo mais bonito para a classe C, D e E consumir, porque ele fala, pô, o meu dinheiro é tão difícil, então quando eu vou comprar um medicamento aqui, pelo menos a embalagem tem que estar bonita, parece que eu estou comprando um negócio, né, de outro nível. Incrivelmente, a gente furou uma bolha. A gente quis atingir um público, e aí o consumidor da classe A e B, que puta, é muito difícil, ele falou, porra, é legal, com um custo acessível, eu entendo a história de empreendedorismo do João, vou comprar. Porque a classe A e B compra nisso. Puta, eu tô vendo o que esses caras estão fazendo, eles são muito bons no marketing, vou comprar o produto deles. Talvez a classe C, D, E não olha por esse aspecto. Ele vai olhar pelo aspecto, puta, que legal, os caras estão com Toguro, acreditaram não sei o que lá, bacana, vou comprar. O que eu falo muito hoje é que assim, não dane-se, mas assim, dane-se o que você vai pensar de mim, eu preciso que você compre o meu produto. É lógico que eu entrego 50 anos de tradição, mas assim, eu não preciso que você entenda toda a minha história num único tiro. Porque a gente tem um mal que às vezes a gente quer que a pessoa entenda
os meus 50 anos de história num post. Cara, não vai acontecer. Eu preciso te bombardear todos os dias, milhares de vezes, para você entender que eu sou uma indústria farmacêutica que tenho 50 anos de tradição. Quando eu me liberei disso, e aí você fala, né, até no meu perfil pessoal, de não querer mostrar que eu sou um... Puta, isso eu acho que eu sou bom, né? Eu sou um baita de um fotógrafo, eu tenho os melhores equipamentos do mundo. Quando eu me liberei disso, foi que as coisas começaram a exponenciar, assim. Então foi meio que isso. Perfil de... Mas aí não, vamos lá. Você para, é um trabalho mais a minha imagem para público A, para público E. Eu acho que talvez a sua imagem você tem que flutuar em todos os segmentos, porque você, não sei se você é CEO ou enfim, o que você... Diretora comercial, então você atende vários segmentos. Aí eu vou te dar um exemplo de algo que eu sofro muito. Lavitan, que é a nossa vitamina, eu tenho desde criança a sênior, a esporte, a não sei o quê. Eu tento nas minhas redes comunicar para todos os públicos, não consigo me comunicar com ninguém. Então a decisão que a gente tomou esse ano é que a gente vai nichar, igual a Nike faz, tem o Nike Futebol, Nike Basquete, ela tem a Nike, a conta Nike, mas ela tem a Nike Futebol, ela tem a Nike Basquete, ela tem a Nike Lifestyle, porque os públicos não falam da mesma coisa e são assuntos, apesar de serem esportes, completamente diferentes, né? O cara que gosta de basquete não necessariamente gosta de futebol. Então ela entendeu isso, eu vou fazer isso. Eu acho que que para construção civil, o jeito que você fala para vender o Minha Casa Minha Vida é completamente diferente de vender um prédio assinado Pininfarina, né? Ou essas grandes marcas de automobilismo que estão vindo assinando os prédios, né? Então, eu, numa análise muito fria e rápida, eu faria contas diferentes. Você, pessoa física, tem que se comunicar com todo mundo, mas a empresa, ela tem que saber se comunicar com pessoas diferentes, né? Quando você vê a conta do João Adib, a gente vê ele se comunicando com o público do Toguro. Eu brinco, né, que teve uma semana aí, mês passado, que ele estava lá na Semana de Bancos de Nova York. Ele jantou com a galera do Safra, Man of the Year e não sei o que lá. Voltou para o Brasil, visitou uma farmácia e à noite ele estava num podcast do Podpah, cortando o cabelo. Assim, então um negócio furou bolhas. Acho que é isso que é Mas o que eu gosto do perfil do João é que do nada ele dá uma patada no peito do público, da nossa audiência, falando, eu tô aqui com os donos dos bancos do mundo inteiro. E no mesmo dia ele tá lá com o Podpah falando com o Brasilzão. Então eu acho isso bacana e a gente consegue. Inicialmente vocês escolheram fazer conteúdo para público final, consumidor da loja, ou para os representantes que... Não, inicialmente era representante B2B, muito forte com B2B. A gente foi crescendo, a gente foi furando barreiras. A gente entendeu que o João era um cara que se comunicava muito com o empreendedor, então a gente foi falar com o empreendedor. Aí deu batente o empreendedorismo. Cara, era impossível passar de 4 milhões de seguidores ou 3 milhões de seguidores falando de empreendedorismo, né? Porque é um público nichado. Então vamos agora para o povão, vamos falar com o motoboy, vamos falar com o entregador, vamos falar com o Uber, vamos falar com todo mundo e a gente vai mesclando o conteúdo. A gente fala de empreendedorismo, a gente fala de trend, né? A gente mostra de tudo um pouco. Não é uma ciência exata e nem fácil, tá, gente? Acho que tinha uma última... Eric, eu entendi já um pouco você falando aí sobre furar as bolhas, né? Mas é um desafio que a gente discutia já com a Blank aí, vem discutindo. Eu estou muito bem posicionado dentro do meu segmento de transporte, credibilidade, nosso engajamento é uma coisa que a gente brigava fazendo, testando novos formatos, que está sempre alto, né? O perfil com 300 e poucos mil seguidores, com 200 mil views de média, assim, né? Então, o meu medo hoje tô bem posicionado falando pro meu nicho, mas eu já vi que a gente chegou num teto ali, né? Como é que tu enxerga que é o caminho, assim, para conseguir furar essa bolha, para falar com outros públicos? E essas são as collabs no sentido, vamos falar com o Cariani, mas vamos mostrar qual é a vida do caminhoneiro pro Cariani. Tenho certeza absoluta que ele vai adorar gravar isso. Por quê? Porque ele também vai furar a bolha. Ele, tirando aquele motorista antigo, né, que é aquela barriga dura, com a camisa até aberta aqui na barriga,
Com certeza, deve ter cara que cuida da saúde, né? Então, a gente vai fazendo essas colaborações com outros públicos para ir furando a bolha, mas sempre tentando colocar um pouco no nosso assunto. Então, eu sempre vou falar de saúde e bem-estar para outras bolhas. Assim, eu sempre incluo um pouquinho do meu assunto na bolha que eu estou furando. Tu acredita nesses formatos, por exemplo, aquele perfil que está viralizado agora, o AI Veículos, acho que é postando, não sei se você já viu, tá? Tentar com o pessoal do Paulo Marçal agora, com 3 milhões de seguidores, que eles postam a cada 10 minutos. Sim, essa estratégia tu acha? Hoje, sim, eu faço no João Adib, hoje ela funciona. Você tem que ter uma equipe para fazer tudo isso acontecer. Porque hoje, por exemplo, no perfil do João Adib, a gente coloca 10 posts no Instagram, 10 por dia. Instagram e TikTok. YouTube é um vídeo por dia. Eu não olho mais o engajamento do post, mas eu olho o número de visualizações total. A partir do momento que você clicou uma vez no meu feed, eu te ferrei. Você vai ver toda hora. É o que um Metrópole faz, é o que um TNT Esportes faz, é o que o Léo Dias faz, é o que o meu amigaço Paulo Matias, que também é desse mundo, faz. Mas esses caras têm, só para você ter uma noção, o portal do Metrópole solta 120 posts por dia. A informação ficou superficial? Ficou, mas você está toda hora vendo. Se você clicar uma vez, ferrou. Você vai ver muito sobre aquele assunto. Se você clicou uma vez no assunto Toguro, eu te ferrei, porque você vai consumir 10 posts por dia sobre aquele assunto. Assim. Então, nos bastidores é isso que a gente faz. Teve uma vez que, e aí serve para todo mundo aqui, né? Uma ótima conversa, eu adoro ele, o GB Guilherme Benchimola da XP, ele falou: Japa, você tem que dominar a narrativa. O que a XP fez? Ela dominou a narrativa de educação financeira com o público que os bancos não queriam, entre aspas, né? Que é o cara que tinha de 200 mil a 5 milhões ali para investir. O banco grande só queria cara acima de 10 milhões. Então ele dominou a narrativa do investimento, da educação financeira. Ele falou: ajudei os bancos? Ajudei. Mas por que eu trago isso? Porque ele falou: isso há 4 anos atrás, cara. Hoje a gente passou ele e ele fica pedindo dicas pra gente, né? Mas assim, ele falou: domina a narrativa da saúde e do bem-estar e do empreendedorismo. Quando alguém pensar nisso, vai pensar em CIMED. Ah, você vai ajudar os outros laboratórios? Vai. Mas domina a narrativa do medicamento genérico. E, inicialmente, lá atrás, foi o que a gente fez. A gente falou: tudo que for para falar e defender o medicamento genérico, a gente vai tomar a iniciativa. Ajudei a MS, ajudei a MED, ajudei os concorrentes, ajudei. Só que eu precisava que, quando alguém falasse, pelo menos que 70% da sala lembrasse do CIMED. Assim. Então, foi isso que a gente veio fazendo, né? Acho que assim, você pode furar bolhas, você pode dominar cada vez mais a sua narrativa. Eu hoje acredito muito, estou testando muito a plataforma do YouTube. Então acho que ali você tem uma posição. Seu nome, desculpa? Lívia. Tudo bem. A minha dúvida é referente, por exemplo, agora na CIMED vocês têm vários perfis, né? Tem a Carla, o João, agora surgiu no 01. Como é que vocês pensam no storytelling, nessa narrativa de cada um deles para fortalecer a CIMED no final? A gente tem isso estruturado, cada um fala de um assunto diferente e eles não se... eles não tem um overlap, não se sobrepõem entre um assunto e outro. Algumas vezes podem se sobrepor? Podem. A gente tem uma narrativa muito clara do que a Carla fala, a gente tem uma narrativa muito clara do que o João fala. Hoje eu sou um representante legal, eu tenho o direito de falar pela CIMED, então eu tenho uma narrativa muito clara do que eu falo. A gente não se sobrepõe. É lógico que o João, como CEO, ele consegue generalistamente falando, falar de todos os assuntos, é papel dele, mas quando a gente vai para as especialidades, cada um tem a sua. A Juliana tem a dela, com um público menor, então cada um vai tendo o seu poder de fala e não sobrepõe. Tem uma coisa que a gente nem falou aqui, né, mas, por exemplo, a CIMED é uma empresa que dá palco para todo mundo. É até uma conversa que eu sempre tive com o Lucas, né? Eu proíbo os meus caras de falar, cara, até um certo ponto sim, porque eles não têm ainda, por exemplo, a maturidade para estar à frente falando da empresa. Então, você quer falar, Digno? Pode falar. Você está de preto e você não está falando em nome da CIMED. Então, são cuidados que a gente tem ao longo dessa jornada de risco, porque é um menino, ele não tem...
Cara, queira ou não queira, eu já apanhei muito nessa vida, né? Já puxaram muito meu tapete. Eu sei que o mundo é cruel, né? O mundo, cara, ninguém aqui é bonzinho, né? Quando a imprensa te pega, ela te pega, né, pra valer. Então a gente vai estabelecendo essas regras que cada um pode falar e eles não se sobrepõem. Então isso é muito claro lá dentro da CIMED. A gente incentiva, mas a gente tem muita... Você fala, a gente incentiva muito, a gente ensina todo mundo a postar, mas a gente tem sim muita regra para a gente minimizar os riscos de tudo aquilo que está acontecendo. E quando eu falo que eu tenho muita regra, ela é muito pequena perto de um banco, por exemplo. A gente estava, né, compartilhando muita coisa com o Lisandro lá, com o pessoal da XP, e assim, o mundo deles é outro mundo. É muita regra, é muito jurídico, outra questão. Mas sim, a CIMED tem muita regra para fazer tudo isso acontecer. Vocês construíram o primeiro João ou todos juntos? Primeiro João foi um teste. A Carla era, por exemplo, extremamente contra tudo isso, por questão de segurança, enfim. E a gente foi vendo que aquilo trazia resultado corporativo para a empresa. No final das contas, é o que eu falo. Eu entendi. A gente viu que aquilo trazia resultado para a empresa. A Carla gosta de fazer isso, né? Todo mundo gosta de fazer tudo isso. A Juliana tem o limite dela, a Juliana é a filha da Carla. Cada um tem o seu limite do que gosta ou não gosta de fazer. O Adib, filho do João, não gosta de fazer esse conteúdo tão espontâneo. Então a gente vai respeitando o limite de cada um e colocando, né? A conta do Adib também está sobre a minha enfim, direção. Salve de palmas, por favor. Obrigado. Obrigado, velho, por ter estendendo um pouco para vocês, sim, que nossos clientes esperem cada vez mais esse tipo de coisa da Blank, assim, a gente quer, não sei se vocês sabem, mas o pessoal do fitness, né, o Toguro, o Renato, o Júlio, eles sempre deram aula de crescer em comunidade, eles e os blogueirinhos, então eles sempre vão um junto com o outro, né, eles usam muito de comunidade de outras pessoas para impulsionar o crescimento de todo mundo. Empresários também foram assim, lá no passado é que eles não falam, mas tinha um grupo que era Rony, Thales, tinha o Zé lá esse é o nome da marca dele, Alfredo, então sempre fizeram também. Os papéis de Blend, a partir de agora, cada vez mais, é criar essa comunidade com vocês também. E aí complementando assim, isso que o Lucas vem falando e que eu aprendi com esses caras. O que funciona muito hoje, tá? Hoje. Amanhã pode ser que não funcione. Essa resenha, esse grupo de amigos e pessoas que se juntam para falar de conteúdo. Assim, sozinho é muito difícil. Cara, sozinho é difícil você falar de própolis. Se você juntar o cara da logística, e você fala, caraca, que dificuldade de transportar mel, porque é o peso, é mais fácil. Então se juntem a outras pessoas que tenham a mesma, que vocês têm conexão, né? Eu cresci nesses últimos meses na minha rede, porque sim, eu tive conexão com o Toguro, com o Caiane, com esses caras. A gente vive em mundos completamente diferentes, só que eu furei bolhas. O cara adora o fisiculturismo, mas ele me segue porque ele quer entender um pouquinho mais de carro, relógio e avião, né? O público do Toguro também. Então, assim, sozinho é difícil. No mundo muito masculino, né? Entendam a resenha, né? Os caras se juntam para fazer resenha, né? É Neymar com Medina. Eles brigaram agora, mas é Neymar com Medina. É o Cariani com o Júlio e aí entra o Luiz. O Cariani fez o Luiz e o Júlio. Para quem entende desse mundo. Então, se juntem com outras pessoas. É meu concorrente, então faz com outros segmentos, mas alguém que vocês se dê bem, e aí você vai começar a aparecer cada vez mais. Então, isso que o Lucas falou é extremamente importante. Assim, sozinho é muito difícil fazer acontecer. Junto é mais fácil, você divide aquele negócio e, enfim, faz tudo isso acontecer. É isso, então, obrigado por estar aqui, Eric, obrigado novamente. A gente nunca vai esquecer de quem apostou na gente junto lá desde o início, então espero que o Eric seja conselheiro da marca, professora eternamente. Junto com a gente também, desculpa pelo atraso, mas foi ótimo. Espero que tenham gostado. Boa. Obrigado, gente. Obrigado. Fazer a foto? Vamos, como é que